Político dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de BH. Nosso convidado de hoje é Eros Biondini, do PROS. Biondini tem 45 anos, já foi deputado estadual e exerce o segundo mandato de deputado federal. O candidato é músico, médico veterinário e ligado ao movimento carismático católico. Bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Candidato, na pré-campanha, o senhor e o candidato do PDT, o Sargento Rodrigues, chegaram a conversar, articular uma possível aliança. O que não deu certo? Não, na verdade, o lançamento da minha pré-candidatura foi um dos primeiros. Enquanto os partidos se entendiam ou se desentendiam, nós já tínhamos a convicção de que o PROS teria um candidato. Eu tenho uma trajetória, né, já de participação de alguma forma nas últimas disputas de Belo Horizonte. Em 2008 eu fui candidato a vice. Há 4 anos atrás, com a polarização, eu e outros acabamos por retirar nossa candidatura. Então, ao vir para o PROS, nós tínhamos então essa decisão. Nós teremos a nossa candidatura. É claro que não existem barreiras intransponíveis e o diálogo, inclusive, é algo que Belo Horizonte, em todos os seus segmentos, clamam, né, pelo diálogo. E reclamam também da falta de diálogo com o poder público, principalmente com a prefeitura. Os professores, os profissionais da saúde, o pessoal do comércio. Então, uma pessoa com quem eu tive um diálogo muito bom foi o Sargento Rodrigues. Claro que eu tinha uma expectativa de que ele aceitasse, num amadurecimento a partir das pesquisas, de compor a chapa junto comigo. O PDT é um partido que seria assim palatável e com propostas que casariam com aquilo que a gente propunha no PROS. Tivemos alguns encontros, foram positivos, foram propositivos, não teve nenhum momento de constrangimento. E aí, no final, nós realmente decidimos, cada qual seguir seu caminho e encabeçar a chapa. Ser cabeça de chapa, né? A sua chapa, quer dizer, a sua chapa de vereadores do seu partido tem 62 candidatos. O vereador, numa campanha, numa eleição majoritária municipal, numa eleição para a prefeitura, ele é um cabo eleitoral muito importante. Isso atrapalha a sua candidatura, considerando que quem tem aliança tem, digamos que, um exército maior de interessados na sua eleição? Atrapalharia se o meu caminho fosse exclusivamente da política convencional. Mas como o meu caminho não é da política convencional, por isso mesmo eu me vejo em vantagem. Primeiro que os 62 candidatos do PROS, todos eles fazem questão de que o material seja sempre casado com o candidato majoritário. Então isso aí é algo também muito positivo e saudável dentro da nossa... O que é que o material, o que é? O tipo o santinho? O santinho, as placas, os citrus, eles fazem questão que eu esteja na foto com eles, porque eles têm a liberdade também de que o partido produza o material individual só do candidato a vereador, simplesmente colocando o nome do candidato a prefeito. Mas na nossa chapa, apesar de sermos então só 62 os candidatos que estão ligados a mim, todos eles fazendo questão e muito entusiastas da minha candidatura, que também acaba puxando voto de legenda e voto para eles. Mas eu tenho também um segmento fidelizado de voluntários. Aliás, a minha campanha ela é feita predominantemente com pessoas que acreditam no projeto que eu represento e na proposta que eu tenho para a capital. Então, assim, isso compensa, talvez, aquele exército que você falou de candidatos que têm aí muitos partidos aliados e acabam por ter realmente muitos candidatos a vereadores e vereadoras. O senhor mencionou aí que em 2012 não foi candidato, o senhor desistiu, na verdade, da candidatura a prefeitura da capital para apoiar Márcio Lacerda, né, que acabou se reelegendo prefeito. Agora, como candidato, o senhor é oposição ao prefeito? O senhor começou falando aí, fazendo algumas críticas, né, à prefeitura, a questão da falta de diálogo. Como é que é a sua posição dentro da campanha? Sim, primeiro eu sou uma pessoa que sou fácil de lidar com os outros. Eu me considero uma pessoa de bom trato e relacionamento. Não tenho inimigos, não tenho... Mas tem adversários. Mas né? tenho adversários.
Eu apoiei sim o candidato Márcio Lacerda em 2012. Outros candidatos retiraram a candidatura porque o cenário se mostrou polarizado. Quando há um cenário polarizado de um turno só, o que acontece? O voto vai para conveniência. Então, os candidatos que não estão nessa polarização, eles são extremamente prejudicados. Então, não só eu, Délio, o Leonardo Quintão, a Jô e alguns outros, nós nos vimos naquele cenário com esse discernimento de que deveríamos então abrir mão naquele momento da candidatura e aí optarmos por apoiar. Se você me perguntar se eu arrependi de apoiar o Márcio Lacerda naquela ocasião, não arrependi, mas eu decepcionei com o mandato dele. Não arrependi porque depois do primeiro mandato dele, 4 anos, poucas propostas e promessas dele tinham sido executadas. Então... Que críticas o senhor faz, assim, mais objetivamente? O Hospital do Barreiro não tinha saído do papel, a Lagoa da Pampulha não tinha nem quase iniciado a sua despoluição, até hoje ainda não completou, o BRT e tantas outras promessas que foram feitas em 2008, quando chegou em 2012, elas não tinham, eram dados pouquíssimos, um percentual muito baixo de promessas cumpridas, ou compromissos cumpridos. E eu me vi, então, dentro do grupo também político que naquela ocasião participava, de que o melhor para a cidade era dar a oportunidade dele completar aquilo que estava pelo meio do caminho. Acho que fiz a melhor opção de ter apoiado, mas hoje sou um crítico à gestão Márcio Lacerda. Acho que é uma gestão fria, distante, desconectada da sociedade. O que ele ficou devendo à sociedade? Além de não ter cumprido muitas das suas principais propostas, o Hospital do Barreiro é o grande exemplo disso, uma falta de relacionamento dele com o governo estadual, com o governo federal, fez com que as fatias de recursos dessas esferas não viessem para cá. Também não conseguimos ter a Lagoa da Pampulha totalmente recuperada. São esses aspectos, então, que o senhor já tinha mencionado. O trânsito de Belo Horizonte só piorou e, principalmente, quando a gente vai reunir com os segmentos da educação, da saúde, do comércio, há uma reclamação generalizada de falta de diálogo, da insensibilidade. E, realmente, Belo Horizonte está uma cidade fria, uma cidade suja, uma cidade violenta, uma cidade... parece sem alma, não é? Não estou dizendo, pessoalmente, a minha crítica é à gestão. E eu acredito que eu estou preparado para para reverter essa situação. O que vai ser prioridade numa eventual administração sob seu comando? Não é? O senhor tem mencionado algumas coisas, eu vou primeiro esperar que o senhor responda a pergunta e depois nós vamos tocar nessas questões. Tá. De uma maneira geral, Belo Horizonte está precisando voltar a ter uma autoestima grande. É uma cidade maravilhosa, com um povo acolhedor, conhecido pela sua hospitalidade, vocacionada a receber pessoas, ao turismo de negócio, gastronômico, religioso e tudo mais. Mas não tem sido assim. As pessoas não estão felizes, vamos dizer assim, o clima não é de satisfação e de autoestima. Mas isso é um problema de BH? É um problema... Ou isso tem um problema nacional? Eu acho que BH sai da curva um pouco, sabe? Pelo que ela podia ser. Uma cidade onde moram Milton Nascimento, 14 Bis, J Quest, Skank, Tia Anastácia, Pato Fu, Paulinho Pedra Azul, Beto Guedes, Lô Borges, nosso falecido Vanderly, Grupo Galpão, Grupo Corpo. Essa cidade tinha que ter uma luz, que tinha que fazer fila nos aeroportos e nas rodoviárias do Brasil para vir para cá. E hoje nós não percebemos que isso acontece. Por isso que eu tenho um projeto que chama BH Todo Dia. Os nossos talentos de Belo Horizonte são os melhores talentos do Brasil. Belo Horizonte pode brilhar muito mais. E brilhando, nós trazemos dinheiro novo. O dinheiro novo é o quê? É aquele que nós ou levamos para fora, porque não gastamos aqui na nossa cidade, ou outros que podem vir trazer o seu dinheiro para gastar aqui nos hotéis, nos restaurantes, no comércio, nos shows, nos teatros, e enfim... Mas seria uma promoção da prefeitura, uma organização da prefeitura? A prefeitura é que tem que fazer essa promoção, né? Sim, pode concluir. E também o Centro Mineiro
de tradições, né? O Centro de Tradições Mineiras, que é um espaço onde nós vamos trazer todas as manifestações de todas as regiões de Minas Gerais. Então, a carne de sol de Montes Claros, o queijo lá da Serra da Canastra, o café do sul de Minas, esse espaço que nós vamos criar, e só eu que tenho essa proposta dos demais candidatos, o Centro Mineiro de Tradições, quem chegar ali conhecerá Minas Gerais antes mesmo de sair de Belo Horizonte. Agora, candidato, uma outra questão que aparece, que é muito frequente nas suas entrevistas, na sua fala, é a questão do combate às drogas e uma ação da prefeitura mais efetiva. E isso gerou muita polêmica em São Paulo, não é? A ação da prefeitura. A prefeitura teve uma determinada postura que foi aplaudida por uns e criticada por outros. Como seria a ação da prefeitura em Belo Horizonte de combate ao crack? Tá, primeiro que a ação é totalmente diferente daquela proposta na ocasião lá em São Paulo. Nós temos uma proposta mais humana, que é da recuperação dos nossos dependentes químicos que estão no crack. Eu mesmo tenho 5 que trabalham comigo, que já foram moradores de rua por causa do crack em Belo Horizonte e estão totalmente recuperados. Nós queremos financiar 1.000 vagas por mês, a cada ano, para a possibilidade de encaminharmos para a recuperação 1.000 jovens que queiram deixar as drogas em convênio com as comunidades de recuperação espalhadas por todo o estado. Tratamento voluntário. A pessoa tem que querer. Ela tem que querer. E nós sabemos que o grande detalhe é a forma de abordar. Quando você aborda a pessoa com equipamentos públicos, seja o carro da vigilância sanitária, da saúde, da polícia, há uma refração. Quando você faz em parceria com instituições, por exemplo, o Abrigo São Paulo é um lar vicentino e a prefeitura então faz muito bem, convenia com eles para receber os moradores de rua, para tomarem banho, para almoçar, para receber alimentação, medicamentos, e dá muito certo. Eu quero fazer essa parceria com as instituições vocacionadas a acolher e recuperar, além de fortalecer também os CAPs AD, os CERSANs, todo esse equipamento para dar suporte e oportunidade aos nossos jovens, porque 80% ou mais dos crimes que acontecem nas ruas de Belo Horizonte ou dentro das casas são direto ou indiretamente por causa das drogas. Candidato, só para a gente avançar. Tá. Transporte. O senhor declarou que propõe o VLT e os monotrilhos porque o metrô seria difícil de viabilizar, é isso mesmo? Eu não vou desistir do metrô, principalmente a linha 2, que é aquela mais óbvia, que é do Calafate ao Barreiro, que já tem inclusive terraplanagem, já tem estudos avançados. Então, assim, a busca do recurso, voltamos no relacionamento, no diálogo com o governo federal, para esse objetivo dessa linha. Se o próximo prefeito, espero que seja eu, conseguir fazer essa linha ou avançar com o metrô nessa linha, ele será muito reconhecido pela população. Porém, o VLT e o monotrilho são equipamentos ou são modais muito mais baratos. Então eles são 5 vezes, em média, mais baratos do que o quilômetro do metrô. Então pode-se, em médio prazo, ser mais exequível essa composição desses diferentes modais para ajudar na mobilidade urbana. Mas existem outras ações que são de curtíssimo prazo. O senhor é católico carismático. Como é que pretende, na sua administração, tratar de temas que são bastante emergentes hoje, de assuntos, né, e que isso tem o envolvimento do poder público, a ação do poder público, como identidade de gênero e diversidade sexual? Não, com muita tranquilidade, muita transparência, muita sensibilidade. Se você olhar para o Papa Francisco, a postura dele firme e sensível, você pode perceber o que eu trago também de formação. Eu tenho já, inclusive, a pessoa que irá conduzir a política LGBT na minha gestão. Ela já aceitou. E outra vantagem do meu mandato é que, como eu estou uma chapa pura, eu não estou atrelado a ter a obrigação de receber qualquer pessoa indicada por partidos, mesmo que não tenha a mínima vocação. Então, por exemplo, a Valquíria Laroche,
que é a transexual, militante dessa área, uma pessoa com muito conhecimento também na gestão, eu a convidei para que ela venha conduzir a política LGBT, uma pessoa sensível e com quem eu estou me dando muito bem. Eu prego no Brasil, não só em Minas, uma cultura de tolerância. Eu posso ser do Atlético e você do Cruzeiro sem que nós deixemos de ter amizade e respeito. Eu posso ser religioso e ao mesmo tempo não ter nenhum tipo de preconceito ou de intolerância e vice-versa. Você pode ser uma militante LGBT e não ter nenhum tipo de preconceito com qualquer que seja a crença, muito pelo contrário, convivermos juntos no mesmo ambiente como pessoas amáveis. Assim que eu quero ser, um prefeito amável com todos, sem deixar ninguém passar necessidades básicas. Eu quero fazer com que o saneamento básico, a rede de esgoto, chegue a 100%, hoje ela é 86%, é um absurdo uma pessoa não ter esgoto na sua porta ou não ter a assistência da saúde da família, que hoje é 84% o alcance do programa da saúde da família. Vamos chegar a 100% de esgoto e 100% o programa de saúde da família, que é o mínimo que um prefeito pode dar aos seus munícipes. Candidato, muitíssimo obrigado pela sua presença no mundo político. Obrigado, eu que agradeço. Eu conversei com o candidato do PROS à Prefeitura de Belo Horizonte, Eros Biondini, ele é deputado federal, e ele é o terceiro candidato que vem ao mundo político participar das entrevistas, da série de entrevistas que nós fazemos ao longo desse mês de setembro. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.